pessoal, estamos juntos de novo, sempre na nossa quarta-feira, juntos para irmos trabalhando as questões do Enem e deixar você super bem preparado para a prova do Enem, que é daqui 4 semanas, né, Mocelin? E por falar nisso, olha só, hoje estou com o professor Mocelin. Por favor, Mocelin, um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bom, Oswaldo? Que bom a gente poder trocar umas figurinhas, né? Claro, 2 professores de história, vamos fazer uma bolinha bem redonda aqui fora, que não temos indecências tipo Laércio, Elton Júnior. Então a aula fica muito melhor sem aquelas indecências. Carlos, né? Coruja. Carlos Coruja, aquele nosso malvado favorito, né? Deus me perdoe. Vou te contar, cara, tive umas aulas ultimamente com o Coruja, vou te contar uma coisa. O pior de tudo é que ele faz perguntas pra gente de matemática. Nós somos historiadores. Pois é. A gente é historiador, aí não manja nada. Mas ele de explica matemática tão bem que a gente acaba Mas aprendendo. sério, cara, agora falando sério, eu estive aqui acompanhando as aulas dele, cara, eu saí entendendo matemática, bicho. Saí entendendo matemática. Eu que sou uma besta completa em matemática e física. Mas vamos lá, gente, vamos para a nossa aula. Vamos seguindo agora, trabalhando mais alguns temas. O Mocelin aqui, nós vamos estar trocando algumas ideias, né, Mocelin? Trocando alguns conceitos a respeito. Vamos estar aqui trabalhando junto para justamente dar diferentes enfoques para você e preparar você legal para a prova do Enem. Porque você vai chegar lá e vai chegar metendo o pé na porta. Vai dizer para a concorrência, pede para sair na pancada, tá? Mas vamos à nossa aula então. E num momento como este, um som de suspense. Nós estamos ficando cada vez mais nojento aqui, bicho. Seguinte, o negócio está ficando cada vez mais nojento aqui, tá? Hoje você não viu nada que nós vamos ter de sonoplastia aqui, certo? Vamos adiante. Pessoal, bem, vamos começar com a nossa primeira pergunta de 2013, Caderno Azul. E aqui nós temos uma imagem da proclamação da Independência, desculpe, né, pintada por, e vamos com um cara que sabe a pronúncia em francês, como é o nome dele? François Morreau. François Morreau. Como é que é? Morreau. François Morreau. Tem que fazer biquinho. François Morreau. Muito obrigado, hein, professor? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá adiante. Bem, e aqui nós temos uma outra imagem. E como é que é o nome desse aqui? É Ferré, né? Tá faltando um Não, vai naquele outro mais complicado lá mesmo. Schwarz. Então tá. Nós temos outra imagem aqui de Dom Pedro II. Lá nós tínhamos a proclamação da independência com Dom Pedro I e agora Dom Pedro II. Dom Pedro II, um monarca nos trópicos, certo? Vamos dar só uma voltadinha de novo para você olhar a imagem da proclamação da independência, né? E agora aqui uma imagem de Dom Pedro II. Beleza? Vamos adiante, vamos dar uma olhadinha no que perde a questão. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Sempre aquela ideia. Eu vou mostrar as alternativas para vocês e a gente tenta resolver, certo? Vamos ler todas aqui. A. Habilidade militar para Dom Pedro I, riqueza pessoal para Dom Pedro II e sempre respectivamente assim, né, gente? Então vamos lá. B. Liderança popular, estabilidade política. C. Instabilidade econômica, herança europeia. D. Isolamento político, centralização do poder. E. Nacionalismo exacerbado, inovação administrativa. Certo? Então nós temos aqui para Dom Pedro I e aqui para Dom Pedro II, naquelas duas imagens que nós vimos lá. Certo? Vamos voltar de novo para as imagens, vamos lá? Então vejam, nós temos aqui Dom Pedro I, justamente no momento da proclamação, temos o povo ao redor dele, né? Junto, claro, com os cavaleiros que estavam com ele ao fundo, mas vejam que os cavaleiros que estavam com ele
não estão aparecendo em destaque. O que está aparecendo em destaque é justamente a população, o povo aqui, de uma certa forma, até festejando, né, Mocelin? Sim. Né? Essa ideia aí. E na segunda imagem, nós temos Dom Pedro II sentado, postado tranquilamente, né? De uma forma austera, tranquilo, né? Sem oscilações, sem nada. Ele simplesmente ali sentado de uma forma tranquila, né? Sem maiores problemas. Então vamos lá, vamos para as alternativas de novo. A primeira, de Dom Pedro I, mostra alguma habilidade militar na imagem? Não, ele não está mostrando habilidades militares de Dom Pedro I. Riqueza pessoal. A imagem aqui de Dom Pedro II mostra riqueza? Mostra algum aspecto que evoque riqueza? Não, me parece que não, né? Então, essa alternativa, essa parte também não nos serve. B, liderança popular. Vamos voltar lá. Olha só Dom Pedro I, né? Em meio à população, né? E a população comemorando justamente a independência do Brasil. Ele, de uma certa forma, está liderando algo que a população está gostando. Ele fez algo que a população, a princípio, me parece estar gostando, não é, Mocelin? Sim, sim. Pelo menos é o que o quadro procura relatar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos para... Então, me parece que aqui, tudo bem, liderança popular. Estabilidade política para Dom Pedro I... Justamente, parece mostrar isso. Ele está ali estável, está sem nada que o incomode, está tranquilo, sentado, postado, sem perturbações, sem nada que influencie de uma forma ou outra, ele simplesmente sentado ali. Mostra-o estável e tentando justamente transparecer uma estabilidade política. Podemos interpretar assim? O que você acha? Eu também acho. Podemos interpretar dessa forma. Então vamos lá, vamos adiante. Então podemos considerar, provavelmente, esta como correta. C, instabilidade econômica para Dom Pedro I? Não, né, gente? Não demonstra isso. Herança europeia, o que Dom Pedro II, sentado num banquinho, demonstra herança europeia? Só se o banco for europeu. A gente vai ter que olhar o selo, né? Vamos lá. D, isolamento político. Não, Dom Pedro está envolvido pelo povo, sem isolamento político. Centralização de poder, não. Dom Pedro II sentado num banco, nada nos diz de centralização do poder. E nacionalismo exacerbado. Mocelin, será que seria mais ou menos correta essa? Será que nós poderíamos considerar aquele momento ali do povo em volta de Dom Pedro poderíamos construir uma ideia de nacionalismo aí? O que você acha? As telas produzidas no século XIX, elas tinham a intenção de exaltar a nacionalidade. Então, por exemplo, quando proclamaram a República, era preciso ter um herói. O governo republicano encomendou ao Pedro Américo o retrato do Tiradentes. O Vitor Meirelles tinha produzido anteriormente a primeira missa. Então, a segunda metade do século XIX... Que simbolizaria a herança nobre portuguesa. Sim. E a nossa herança católica. Desculpa, sim, a nossa católica. Na segunda metade do século XIX, a ideologia nacionalista estava em voga e estavam sendo construídos os estados nacionais. Mas, Oswaldo, exacerbado, eu acho que não. Não, exacerbado não, né? Justamente, poderia até evocar um certo nacionalismo, sim, mas não exacerbado. Inovação administrativa? Não, né, gente? De forma nenhuma, Dom Pedro II, sentado num banquinho, tem alguma ideia de inovação administrativa, né? Eu acho que passamos longe. Então, a nossa alternativa correta, no rufar dos tambores, é... A alternativa dele. Você não sabia... Palmas, por favor. Palmas, por favor. Inovações. Seja, isso aqui vai ser uma loucura. Você vai ver a hora que você estiver aqui de pé e eu sentado aí. Bom, mas volta aqui. Liderança popular e estabilidade política. E aproveitando nisso, eu queria que o Mocelin me ajudasse. Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês a questão
a utilização de imagens, né, Mocelin? Interpretação de imagens. A gente trabalhar um pouco com imagens é importante a gente desenvolver, porque imagens também são textos, né? Claro. Também são textos que nos passam ideias, que nos transmitem ideias. Então é importante dar uma olhada nisso. O Enem trabalha muito com imagens. Vamos lá, eu tenho duas coisinhas aqui. Vejam que importante essas duas ideias aqui. Através de imagens, torna-se possível ler as estruturas de pensamento e representação de uma determinada época. Isto é, a partir de uma imagem produzida em um determinado tempo, eu posso compreender a maneira como as pessoas interpretavam o mundo, a maneira como elas entendiam o mundo, a maneira como eles representavam esse mundo, quais representações faziam, né? O imaginário presente naquele período. Eu posso entender a maneira de pensar de uma determinada época através das imagens produzidas naquela época. Não é? Sim. E a outra ideia também interessante. Imagens são testemunhas mudas. Opa, como assim testemunhas mudas? Sim, a imagem, ela sozinha, ela não tem voz, mas quem é que dá voz a esta imagem? Justamente nós. Nós que interpretamos a imagem. Nós que tentando tirar dela aquilo que ela tem para nos dizer, através de diferentes formas de interpretação. Até pegando a partir dessa imagem outras fontes que nos ajudem a interpretar estas imagens. Quantas vezes fazemos isso, né, Mocelin? Sim. Quantas vezes nós pegamos uma imagem como parte de algo que queremos construir de conhecimento sobre determinada época. Sim. Não é verdade? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha em algumas imagens. Olha aqui. Se nós olharmos para essa pintura rupestre, ela nos passa algumas informações. Nos passa, por exemplo, o tipo de animais que eles caçavam, se eles tinham uma estratégia ou não de caça, né? Se caçavam em grupo ou não, com estratégia ou não, tipo de armas que utilizavam para caçar. Eu tenho aqui uma série de imagens, ou melhor, de ideias de como essas pessoas viviam e faziam. Não viviam, mas faziam a sua caça. De como eles entendiam, inclusive, o mundo ao redor deles. Certo? Vamos mais para frente. Olha só. Aqui eu tenho uma imagem, dá uma olhadinha você aí. Tem uma imagem do Porto de Ostia, em 1630. Olha só, nós temos como que um instantâneo do Porto de Ostia em 1630. Como se alguém tivesse vindo aqui e tirado uma foto nesse momento em 1630. Ah, é uma pintura. Eu posso ter certas invencionices aí. Posso. O pintor, ele pode ter tido liberdade poética. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui comigo. O barco que está ao fundo, por exemplo, poderia não estar aqui. Ele colocou um barco ali para engrandecer o quadro da maneira como ele queria. As pessoas que estão aqui poderiam não ser estas pessoas, poderiam ser outras pessoas, mas você vai concordar com uma coisa comigo. Se o barco não estava ali e ele colocou um barco no lugar, era um barco aos moldes do que havia na época. As pessoas que estavam ali, se não são as mesmas, são outras, são pessoas vestidas ao estilo da época, porque ele estava presente naquela época, ele vivia aquele momento junto, ele estava ali imbuído do seu tempo. Então, automaticamente, ele vai colocar ali representações do seu tempo. Então, mesmo que ele tenha colocado algumas invencionices, algumas criações, digamos assim, mesmo assim nós temos ali um claro vestígio do passado. Algo que está ali presente que nos retrata sobre um determinado período. Certo? Vamos mais para outra imagem, vamos mais adiante. Aqui, justamente o dissentimento da cruz. O que está nos mostrando essa imagem? Uma clara pintura renascentista, né, Mocelin? Sim. Né? Podemos destacar aí aspectos importantes da Renascença, né? Sim, claro. Por exemplo, nós olhando para cá, nós vemos a ausência das auréolas, como uma marca registrada da Renascença. Nós temos aqui expressões nos rostos. Durante o período do medievo, não haviam expressões nos rostos.
Não havia esta ideia. Nós temos aqui o realismo, o extremo realismo presente na produção, as linhas dos tecidos e também Jesus, representado da forma mais humana que ele poderia estar representado. E o que eu quero dizer com forma mais humana? Ele está ali representado tipicamente como um ser humano. Se você chegar perto dessa pintura, você pode ver inclusive a linha dos ossos e tudo mais, talvez das veias sobre a pele. É nisso que eu estou me referindo? Não. Eu estou me referindo ao seguinte, vem para cá comigo. Ele está representado da forma mais humana possível porque ele está morto, sendo retirado morto da cruz. E não há coisa mais humana do que a nossa mortalidade. Então, é justamente a visão antropocêntrica em relação à visão teocêntrica. Isto é, o homem se colocando como centro e puxando o divino, o sagrado para baixo, o colocando tão humano quanto nós. Porque, afinal de contas, o próprio Shakespeare falou, não há obra mais perfeita que o ser humano. E Shakespeare era um renascentista. Não é por aí, Marcelinho? Sim, e uma observação... Vamos adiante. Veja o símbolo da morte, bem no canto. Exatamente, aqui no canto, né? Uhum. Exatamente, o símbolo da morte. Um pequeno osso ali também mais... Exato. Próximo, né? Dando realmente um aspecto extremamente realista, né? E voltado à questão antropocêntrica. Um quadro que você deveria e poderia identificar claramente como um quadro renascentista. Beleza? Vamos para mais uma imagem adiante. Olha só. Uma imagem, olha só, período 1515, o banqueiro e sua mulher. Também uma outra imagem claramente produzida no período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna e da transformação de mentalidade que nós temos aí, né? Claramente a passagem de mentalidade. Como assim, professor? Olha comigo aqui, vem cá, olha só. O homem está contando suas moedas. O dinheiro, né? Olha aqui, o homem contando suas moedas. A mulher está com a Bíblia aberta aqui na frente, lendo suas leituras, fazendo suas leituras sagradas. Mas olha os olhos da mulher aonde estão. Os olhos dela não estão na Bíblia, ela não está lendo ali a Bíblia, ela não está olhando para a leitura que ela estaria fazendo, ela está olhando para o dinheiro. O que mostra uma clara transformação, uma clara passagem aonde o homem se volta para questões mais mundanas, questões mais do dia a dia, né? Aquela visão teocêntrica que era todo voltado para Deus, não está ali, perceba. Se nós pudéssemos imaginar, e é claro que não podemos, mas só um exercício de imaginação, se nós pudéssemos imaginar essa imagem produzida na Idade Média, Alta Idade Média, aonde nós veríamos os olhos dessa mulher? Os olhos dela estariam justamente na leitura. A visão teocêntrica. Mas agora na passagem, com o capitalismo também florescendo, uma visão mais voltada ao antropocentrismo, nós temos esta clara diferença no olhar da mulher. Alguma coisa a mais, Mocelinho? O que você acha? Eu acho que você já... Fechou a ideia? Sim. Então tá. Então vamos adiante, gente. Vamos para uma próxima questão. Vamos lá. E aqui uma outra imagem também significativa, está aqui presente, eu estava esquecendo dessa imagem. A Um Passo da Eternidade, em 1953, filme que inclusive o Mocelin pegou a estreia no cinema. Tomar minha água. Não. É? Quase. É quase. Quase. De novo. Eu não sei porquê tem pessoas que buscam uma morte violenta. Opa, acabei de sofrer uma ameaça de morte. Não, mas veja bem. Tá bom, então eu entendi. Mas volta pra cá. Então, o filme A Um Passo da Eternidade, 1953. E foi considerada, na época, a imagem mais sensual produzida no cinema até 1953. Quero que vocês olhem a imagem. Olha só. Nós temos os dois aqui com os corpos molhados, à beira da praia, e nem sequer o corpo dos dois está sobreposto. Apenas nós temos os corpos molhados, o beijo e nada mais. E foi considerado uma das cenas mais sensuais produzidas no cinema até aquele momento. Do que nos fala isso?
quando eu digo isso para você? Nos fala de uma época de uma moral muito mais fechada, muito mais severa do que a que temos hoje. Uma cena como esta aí hoje passaria na sessão da tarde, Sim, né? tranquilamente. Na sessão da tarde, tranquilamente. Mas vejam, nos mostra um período, uma maneira de entender o mundo de um determinado período, né? A moral vigente em um determinado período. Foi um período de produções cinematográficas em que, por exemplo, no cinema, quando um casal ia para o quarto, né, Mocelin? A cama utilizada, eram duas camas. Não era uma cama de casal que aparecia nos filmes. Eram duas camas porque não poderia mostrar, inclusive, o casal indo para a mesma cama. Então se criou lá a ideia de colocar duas camas de solteiro no quarto do casal, justamente mostrando o tipo de moral extremamente fechada e tensa que tínhamos no período. Certo? Bem, mas vamos adiante então. Vamos lá. Próxima pergunta e vamos lidar com mais imagem. Vamos lá. Meta de faminto. JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira? Que mais quer? E Jeca diz, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. É só isso que ele quer. Ele não quer estradas, ele não quer asfalto, ele não quer gasolina, ele quer só um prato de feijão brasileiro, né? Ele só quer matar a fome, o pobre coitado. Vamos para a pergunta então, vamos lá? Olha só, a Charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek. Vamos ler as alternativas do mesmo jeito que a gente faz sempre. A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimento para o mercado interno. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores. E. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. Então, um segundinho, fica lá olhando, um segundinho e meio para você, para a gente tentar localizar a alternativa correta. Mocelin, vamos para algumas ridículas, né? Vamos lá. O que você acha da E? Aí mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. Por favor, vamos lá. Né? Opa, já mostrei a alternativa correta sem querer. Olha só a besteira que eu fiz. Mas não tem importância. Vamos lá, vamos então trabalhar com as alternativas, já mostrando a alternativa correta, já que eu mostrei sem querer. Por exemplo. Nossa alternativa correta é justamente a alternativa C. Vamos comentar primeiro a C, Mocelin? Já que a gente foi para a correta, sem querer eu mostrei, vamos já trabalhar com ela. Depois a gente vai para as outras que seriam impossíveis de ser, né? Ou não poderiam ser, digamos assim. Enfatizar que o crescimento econômico implicou no aumento das contradições socioespaciais. Tem a ver, Mocelin? O que você acha? Tem, né? Tem, né? Porque justamente essas estradas, a gasolina e tudo mais, o asfalto, não sei o quê, mostrou as desigualdades sociais que nós tínhamos em cantos do país que estavam escondidos, né? Então eu acho que tem tudo a ver, né? Justamente o Jeca poderia estar em qualquer canto do país, em uma clara condição de miséria, sei lá, mas que por conta até da ausência dessas estradas, nós não teríamos como ver. Não é verdade? Exato. Então, eu acho que é por aí mesmo. Mas, Mocelin, vamos lá, você ia comentar uma. Vamos lá. Qual que você ia fazer um por comentário? exemplo, está na contramão do que o texto diz, né? Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Não diz nada disso. Não. Ao contrário, evidenciou. Né? Claro. Evidenciou, não no sentido de esconder, claro que não. A B, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno? Ai. Estava faltando feijão, Jeca? Estava faltando feijão, né? Então, acho que é meio complicado dizer uma coisa dessas. Não.
D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores. O governo JK foi marcado por um aumento da inflação, pelo crescente endividamento externo e a situação do trabalhador, o poder de compra do salário mínimo se deteriorou. Ao contrário do que está colocando durante o governo aí. JK. Ao contrário, justamente. Vamos para E. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. Também não, né? Por favor. Não é isto de maneira nenhuma. Não abriu essas frentes de trabalho. Mas, Mocelin, já que estamos falando sobre JK, vamos levar adiante JK, né? Então vamos lá. Olha só. Para aprofundamento, Juscelino Kubitschek, 1956-1961. 50 anos em 5, o plano de metas. É justamente Juscelino Kubitschek que vem com a ideia do desenvolvimentismo do Brasil. O Brasil se voltando ao extremo desenvolvimento. E para isso nós teremos o famoso plano de metas, que pretende desenvolver o Brasil 50 anos em 5, com o desenvolvimento de estradas, né, de hidrelétricas e de montadoras de carros que viriam para o Brasil. Foi aí justamente que Juscelino trouxe para o Brasil o Volkswagen, né, o Fusquinha. E por que o Volkswagen? Porque na Alemanha, quando Hitler pensou no Volkswagen, Volkswagen quer dizer carro do povo, né, seria justamente um carro popular que todo o alemão pudesse ter. Depois, no Brasil, Juscelino também pensou na mesma possibilidade, um carro popular que todo brasileiro pudesse ter. Olha, gente, de certa forma funcionou. Na década de 70, eu conheço mais ou menos, porque eu tinha acabado de nascer nesse período. Na década de 70, a cada 15 carros que passavam numa esquina, certamente 20 era Fusquinha. Né? Na quantidade que tinha de carros da Volkswagen, Fusquinhas aqui. Por exemplo, Mocelin, você teve um Fusquinha, Mocelin? O primeiro carro que eu tive foi um Fusca. Isso na década de 70, que você era uma criança. Eu já exatamente, tive... veja bem, eu também tive um Fusquinha. Eu é? também tive um Fusquinha, eu devo confessar que foi na mesma década. Eu tenho que confessar que era na mesma década. Em relação ao Kubitschek, ele ganhou a eleição de 55, foi uma eleição muito disputada. Eram 4 candidatos. O Kubitschek, Juscelino Kubitschek, do PSD-PTB, o Juarez Távora, da UDN, o Adhemar de Barros, do Partido Social Progressista, lá de São Paulo, e o Plínio Salgado, do PRP. Ele ganhou com menos de 40% dos votos. E a UDN não ganhou a eleição. Perdeu em 45, perdeu em 50, perdeu em 55 e queria ganhar no tapetão, tentando caçar o mandato do JK de todas as maneiras. Ficaram o mandato inteiro tentando derrubar o JK, que fez um governo sob certos aspectos... Diga de passagem, o JK quase não assumiu por causa Quase não assumiu, porque eles alegavam que ele não tinha maioria absoluta, mas a Constituição não exigia maioria absoluta. E o vice-presidente Café Filho alegou uma doença, um problema cardíaco, e o presidente da Câmara, o Carlos Luz, assumiu, e o Carlos Luz estava mancomunado com os golpistas. Só que o Marechal Teixeira, ainda era general, o general Teixeira Lott, deu um golpe. E nós vamos ter o presidente do Senado, Nereu Ramos, assumindo até a posse do JK. Então foi um período bastante agitado ali, o final de 1955, para que o Juscelino assumisse no começo de 56. Exatamente. Vamos mais adiante um pouquinho. Aqui diz aqui embaixo, dê uma olhadinha aqui comigo, ó. O presidente Bossa Nova. Porque justamente nesse período nós temos o surgimento do estilo Bossa Nova, né, Mocelin? Justamente ali, ó, o movimento da música popular brasileira que surgiu ao final dos anos 50, lançando João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Aqui nós temos justamente Tom Jobim, Elis Regina, João Gilberto aqui, o estilo de música que vai caracterizar o período, justamente aí o estilo, né? Aqui nós temos mais algumas informações, caracterizou-se por uma maior integração entre a melodia, a harmonia e ritmo. Letras mais elaboradas e ligadas ao cotidiano.
valorização da pausa e do silêncio, o estilo de música muito mais intimista, né? Como a música Desafinado, de João Gilberto, né? Uma música muito mais intimista, muito mais reservada, digamos assim, para os pequenos grupos, que vai caracterizar, de uma certa forma, a música meio que da elite ali de Copacabana, né? Dos grupos mais elitizados ali de Copacabana, mas que é uma tendência que vai aparecer neste período, certo? Aqui, justamente, a respeito das empresas que vieram para o Brasil, as montadoras de carro, como a Ford, a General Motors, a Willys, a Volkswagen, né? Justamente aqui nós temos a fotografia do Juscelino Kubitschek dentro do primeiro Fusquinha produzido no Brasil. Correto, Mocelin? Justamente dentro do primeiro Fusquinha. E também não esqueça, por favor, que é o período de construção de Brasília. Mocelin, me ajuda. Qual era a intenção com a construção de Brasília, Mocelin? Algumas das intenções. Havia já, antes da proclamação da República, o desejo de interiorizar a capital. Mas ficou no papel. E Juscelino teve a ousadia, a coragem de levar adiante esse projeto para que a capital ficasse próxima dos diversos estados, né? No centro ali. A ideia da integração, né? A ideia de integração. Porque a cidade do Rio de Janeiro, a capital, já estava... não tinha lugar para colocar tantos órgãos, né, administrativos por lá. Mas, no final das contas, acabou ajudando também no crescimento da nossa dívida, né? Sim. Porque muito dinheiro foi colocado aí, muito dinheiro. Como o próprio Mocelin falou, não é uma ideia original do Juscelino, era uma ideia que já vinha desde a formação da nossa República, a ideia da interiorização da capital. Havia algumas preocupações também presentes naquele momento, além da integração também, a ideia de que uma capital mais para o interior do Brasil se tornaria também mais segura, mas nós temos que pensar no período em que nós estamos nos referindo a isso, né? Em que invasões poderiam vir para o mar, então tinha uma série de questões que envolviam. Mas a ideia principal era justamente essa ideia de levar o desenvolvimento para o interior do Brasil e integrar o Brasil ao mesmo tempo. Afinal de contas, haviam regiões ainda muito pouco povoadas na região ali centro-oeste, Amazônia própria, e isso possibilitaria. Tanto que logo depois disso nós vamos ter estradas como a 362, se eu não me engano, que vai sair justamente de Brasília, mais para o interior lá do Brasil, ligando Rondônia, inclusive, e tudo mais, até o Acre também, justamente nessa visão de interiorização do Brasil. Funcionou meio complicado dizer isso, porque, afinal de contas, nós temos um Brasil ainda extremamente desigual. No final das contas, ao redor de Brasília se formaram grandes favelas, digamos assim, né? Cidades satélites, nós temos cidades satélites ali, mas também algumas favelas apareceram ao redor de Brasília. Mas também foi muito bom, por outro lado, para os militares. Porque sempre que eles queriam, eles podiam fechar a capital, não é? E também circularam rumores, eu não acredito muito, que muitas das obras foram superfaturadas. Ah, eu também não acredito, de maneira nenhuma. Não, no Brasil não tem superfaturamento em nada, é um absurdo. Isto é uma ofensa! Aqui fica o meu repúdio! Tem som de repúdio? Isso, som de repúdio, de reprovação a isso. Gente, daqui a pouco com vocês, Mocelin, História Geral. Um abraço, até daqui a pouco. Obrigado.